Salmo 126. Amém? Salmo 126. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós vamos ouvir a palavra oficial da noite. Que o Senhor possa usar conforme a tua vontade, o texto que veio ao meu coração, conforme o teu Espírito Santo, Pai, para que a igreja continue sendo edificada. Assim eu peço perdão dos pecados cometidos, ó Pai. E como eu disse, o Senhor possa usar conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os pés, Salmo 126, em referência à palavra. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguev. O que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, esse salmo, acredita-se, né? Esse salmo, ele tem a ver com o quê? Com o período em que Deus estava fazendo o povo voltar para sua terra, para Jerusalém. É por isso que o salmo começa assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Porque lá eles passaram 70 anos. Por que eles passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia? Porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Porque eles não ouviram os profetas que Deus enviou. Eles caíram na idolatria. Eles praticaram muitos pecados. E Deus, Ele avisou por muito tempo. Ele avisou de diversas formas. Mas o povo ali, as autoridades, elas se corromperam. Elas foram se corrompendo, a ponto de, não é? Aquela classe, aquela elite ali de Jerusalém, ela se corrompeu e chegou ao ponto de achar que Deus não julgaria, não cumpriria a sua palavra, que Ele falou principalmente por muitos profetas e principalmente pela boca do profeta Jeremias, não é? Nós conhecemos a história. Então, lá eles ficaram 70 anos pela desobediência. Deus teve que usar o cativeiro da Babilônia para tirar o mal ali, a idolatria do coração do povo, para tratar com o povo. Então Deus, Ele não quer que uma pessoa, seja um povo, uma pessoa, uma igreja, né? Ele não quer que ninguém caia e chegue a esse ponto. Porque se isso acontecer, Deus, Ele vai usar o cativeiro para curar, para trabalhar. E cada caso é um caso. Porque quando a gente vai para a história do cativeiro da Babilônia, muitas pessoas morreram, né? Jerusalém foi destruída, o templo do Senhor
foi uma humilhação terrível, né? Então não se fala disso como uma coisa qualquer. Foi um cativeiro duro, penoso. Muitas pessoas morreram, sofreram por conta disso. É onde nós temos que aprender, cada um, a não aborrecer a Deus. Quando Deus está falando, a gente tem que dar ouvidos à palavra de Deus. Quantas pessoas que ouvem a Deus, Deus está falando, Deus fala de uma forma, de outra, de várias formas, e tem gente que endurece, fica ali como uma pessoa com uma disposição a não ouvir a Deus, endurece o coração. E quando isso acontece, chega a esse ponto, Deus não tem outra coisa a fazer a não ser usar o cativeiro. Deus sabe como humilhar uma pessoa que não se humilha diante dele, que não se curva a ele. Deus sabe. E muitos disseram o quê? Não é? Muitos profetas, eles disseram, eles falaram que isso aconteceria, mas também teve ali falso profeta, não é? Como no caso, por exemplo, de Ananias, que disse que em 2 anos Deus quebraria o cativeiro da Babilônia para agradar ali aquelas autoridades, para agradar o rei. E Jeremias pregando e sofrendo e apanhando, sendo rejeitado. Ananias, se você for para o livro de Jeremias, não é? Isso está aqui no livro de Jeremias, capítulo... Deixa eu dar uma olhada aqui. 28, que tem por título, na minha Bíblia, Jeremias e o falso profeta Ananias. Jeremias pregando que Deus entregaria o povo à Babilônia pela desobediência. E Ananias, não é? O falso profeta, o profeta da carne, para agradar as pessoas, não, isso não vai acontecer. Deus vai quebrar em 2 anos o cativeiro da Babilônia, não é? E a Bíblia diz, no versículo 10 do capítulo 28 de Jeremias. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: vá e fale com Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos:
o Deus de Israel, porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão, até os animais selvagens, eu entregarei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso assim diz o Senhor: eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Ninguém brinca com Deus e fica impune. Deus levaria como levou, né? Todo o povo. Quando eu falo todo o povo, algumas pessoas pobres ficaram na terra, né? Mas eu digo assim, todo o povo, as autoridades, né? A cidade foi destruída, o templo. Então é nesse sentido que eu estou falando. Deus levou, nesse sentido, todo o povo para o cativeiro. Porque quanto mais Deus falava, mais os reis rejeitavam a Deus. Como no caso de Zedequias, onde estourou, não é, a profecia de Jeremias, e ele foi levado para a Babilônia. Onde ele foi cegado, não é? Então, nessa tomada com a qual a Babilônia tomou Jerusalém, aconteceu também o quê? Em toda essa situação, aconteceu o que com o rei Zedequias, a Bíblia fala? Ele foi cegado. A última coisa que ele viu, me parece, se não me falha a memória, foi a morte dos filhos dele, ou das autoridades que estavam ali. Parece que os filhos dele morreram também, né? Diante dele, com visão. E a visão dele foi tirada. E ele foi escravo na Babilônia. Por quê? Porque ele rejeitou a palavra de Jeremias, o profeta. Então, Ananias, o que ele fez? Pregou rebeldia. Não, isso não vai acontecer, não. Não é? Teve um ato de violência para com Jeremias, como foi dito aqui, ó. Verso 10 de Jeremias, capítulo 21. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou, um ato de violência, e falou na presença de todo mundo: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Ele falou em nome do Senhor, sendo que o Senhor não o enviou. Quantas pessoas têm falado em nome do Senhor? E o Senhor não as enviou, essas pessoas. Mas cedo ou mais tarde vai morrer. Quem faz isso? Ou vai sofrer as consequências de forma trágica. Mas tem que vigiar. Na hora da euforia, a pessoa tem que pensar para profetizar, para ela não profetizar uma mentira em nome do Senhor e levar as pessoas ao engano, porque não vai adiantar nada. Olha lá, ó. Está na janela lá. Isso só vai piorar a situação, porque Deus, Ele não é levado por emoção. Deus é levado pela verdade.
pelo arrependimento, pelo temor. A gente tem que vigiar. Então o que aconteceu? A cidade foi destruída, o templo foi destruído, as autoridades foram levadas para o cativeiro, Zedequias foi cegado, seus filhos morreram, as autoridades morreram. E Jeremias morreu? Nesse episódio? Meu Deus! Tentaram matar o profeta Jeremias. Bateram em Jeremias. Judiaram com Jeremias. Jeremias foi tido ali por falso profeta. Quando a gente vai, qualquer dia desse eu quero pregar aqui sobre Jeremias, porque tem muita coisa que aconteceu que deixa a gente arrepiado com Jeremias. Mas o tempo passou, os anos se passaram e a profecia de Jeremias se cumpriu. Por quê? Porque quando uma pessoa de Deus fala, é Deus que está falando com ela. Aqueles que tentaram matar Jeremias morreram. Jeremias disse para Ananias que ele estava pregando rebeldia contra Deus, ele estava fazendo o povo crer em mentira, ele fez o povo crer numa mentira e ele morreria. E conforme disse Jeremias, morreu Ananias. Com Deus não tem essa de emocionalismo. Pode entregar a carne, pode entregar qualquer coisa, mas na hora certa Deus vai cobrar. Deus não vai permitir que ninguém profetize mentira diante dele e fique de pé. Deus vai cobrar. Jeremias foi mantido por Deus, porque na realidade ele muito sofreu, mas quem protegeu Jeremias, mesmo naquele sofrimento, foi o próprio Senhor. Então eu vim para cá só para a gente ter uma ideia, né, da história do Salmo 126, certo? Da história do Salmo 126. O porquê? E eu falei aqui, não muito. É importante a gente dar o contexto. Então, isso custou 70 anos. E até mesmo lá na Babilônia, falsos profetas se levantaram. Falsos profetas se levantaram para falar com o povo que o povo não ficaria na Babilônia. Eu nem ia falar sobre isso, mas como me veio ao coração, eu falei aqui uma parte do capítulo 28. Olha só o que está no capítulo 29, preste atenção. Capítulo 29. Verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos
que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Jeremias mandou uma carta para os exilados lá na Babilônia. Nesse teor: olha, tem profetas aí profetizando que vocês não ficarão aí, mas vocês ficarão, assim diz o Senhor, durante 70 anos. Que vocês construam as suas famílias aí, orem pelo lugar onde vocês estão, porque na paz do lugar vocês terão paz. Em outras palavras, olha, ninguém vai tirar vocês daí, porque foi Deus que os levou. E Jeremias disse que esses que estavam pregando rebeldia lá morreriam também. Olha só. Então, Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem acerca de nós. Pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, assim como era para com o povo de Israel. E nós só encontramos o Senhor quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração. Pastor, mas isso era para o povo que estava no exílio. Não, isso é para qualquer pessoa, porque ninguém vai encontrar Deus se não buscá-lo de todo o coração. A pessoa, quando busca Deus de todo o coração, ela vai encontrar. Ela pode estar no cativeiro, se ela se arrepender e falar: Senhor, eu me arrependo dos pecados, eu sei que eu estou pagando pelo que eu fiz, mas mesmo assim eu busco o Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe e fortaleça até que eu seja restituído, até que o Senhor me abençoe novamente, para que eu possa glorificar o seu nome. Meu Deus, meu Pai. Aí Deus vai abençoar, Deus vai fortalecer. Mas é lógico, irmãos, que é melhor que não haja necessidade disso acontecer com a gente, de ir para o cativeiro, porque Deus leva. Quantas pessoas hoje estão sofrendo e pensando assim: poxa, quantas oportunidades eu tive na obra do Senhor e joguei fora, não dei valor, hoje eu estou sofrendo. E outra, Deus falou que isso aconteceria muitas vezes comigo, e eu não dei ouvidos, e hoje estou sofrendo as consequências. Que vigiemos para que isso não ocorra conosco. Então, eu falei aqui um pouquinho do contexto do Salmo 126. Por isso que o salmista disse: quando o Senhor restaurou, não é? Quando Deus restabeleceu, Ele restabeleceu, Ele trouxe o povo de volta,
Ele levou o povo para Jerusalém, ele restaurou a sorte, ele mudou a situação. Eles estavam como quem sonha. Por que essa expressão? Porque eles tiveram tanta alegria que nem parecia realidade, parecia um sonho. Que eles estavam sonhando. De tanta alegria. Sabe por quê? Quando você vai lá para o Salmo 137, olha que coisa interessante no Salmo 137, nesse contexto, verso 1 em diante. Olha só o que aconteceu na Babilônia, para a gente ter uma ideia. As margens dos rios da Babilônia, verso 1 em diante, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Verso 2: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas armas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Verso 4: mas como poderíamos entoar o cântico do Senhor, ou ao Senhor, em terra estranha? Olha só. Está vendo? Só para a gente ter uma ideia. As margens dos rios da Babilônia, eles se assentavam e choravam. Penduravam, como diz aqui, as harpas deles nos salgueiros das harpas. Eles não cantavam lá. E aí, num tom de zombaria, os caldeus chegavam a eles e diziam: cante-nos um dos cânticos de Sião, de Jerusalém. E aí eles diziam: como cantaremos ao Senhor numa terra estrangeira? Até porque, se eles louvassem a Deus lá, como os caldeus pediam a eles estariam rebaixando a Deus. Não é? Ia ser ali mais uma motivação para a zombaria dos caldeus. E aí eles não cantavam, eles choravam. Os inimigos zombando, pedindo a eles que cantassem um dos cânticos de Sião. Só que eles estavam no estrangeiro. E aí, nessa situação, eles se lembravam de Sião. Choravam. Olha só que interessante. Verso 5: se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, ou seja, fique paralisada, que se atrofie, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então, o bom é louvar a Deus quando está na presença. Faça para Deus o que você puder fazer hoje. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E outra coisa, quem está na presença de Deus e não faz o que Deus manda, vai fazer o que o diabo manda, o que a carne manda. Eles estavam em Jerusalém, Deus falando, kkkkkk, em outras palavras, isso não vai acontecer. E aconteceu. Então a gente tem que vigiar com isso. Bom, essa é uma mensagem muito séria para os nossos dias. Mas voltando para o Salmo 126, eles ficaram como quem sonha, como aqueles que sonham. Parecia um sonho de tão bom. Verso 2, ó: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo.
Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. O momento da tristeza praticamente estava chegando ao fim. Por que eu digo estava? Porque provavelmente uma parte já estava em Jerusalém no tempo do Salmo 126 e outra ainda no exílio, provavelmente, mas a gente não deve se apegar a isso. Fato é que eles ficaram com muita alegria. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito por eles o Senhor. Por isso eles estavam alegres. Quatro grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Mas é como eu falei, muita gente morreu. Muita coisa pereceu. Não é? Deus não queria isso, mas aconteceu por causa da rebeldia de nós. Mas aqui já era o momento de restauração. Já era o momento da volta. E eles estavam alegres. As nações comentando: grandes coisas tem feito o Senhor pelo povo dele. Grandes coisas. As pessoas ficam sabendo, não é? Normalmente, quando Deus restaura a sorte de alguém, aquilo vira notícia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele cumpriu ou não cumpriu a palavra dita pela boca do profeta Jeremias? Cumpriu. Chegou ao fim. E aí no verso 4 está assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Negueb era um deserto, e os riachos do Negueb ficavam secos na época do verão. E na época do inverno, na época das chuvas, eles ficavam cheios. Então, é essa poesia, né? Essa figura de linguagem. Porque quando eles chegaram em Jerusalém, eles se depararam com um cenário de destruição. Deus nos libertou, mas a cidade precisa ser reconstruída no tempo. Então, eles ali, com certeza naquele momento, precisavam de que Deus abençoasse o povo. E Deus abençoaria, como ele disse. Se você for estudar história, até mesmo quando o povo voltou, né, houve vários problemas novamente, né? Mas Deus cumpriu a palavra. Eu quero me concentrar aqui mais agora na alegria que eles tiveram, certo? Então Deus, Ele restaura. Ele restaura a situação. Ele muda a situação. Ele muda a sorte. Restaura a sorte. O que é isso? Mudar a situação. Né? É lógico que nós pregamos isso num contexto em que tem que haver também arrependimento, obviamente. Né? Tem que haver arrependimento. Quando há arrependimento sincero no coração, Deus muda a sorte, a vida. Não é que Deus vai mudar. Quando se fala hoje em mudar a vida, já se pensa em bens materiais, coisas do tipo. Não. Deus muda a vida da pessoa, aquilo que precisa ser mudado. Ele é o Senhor, Ele sabe do que a pessoa precisa espiritualmente e materialmente. E quando a pessoa, ela pede de coração, quando ela confia de coração no Senhor, o Senhor restaura.
Porque quando você vai para os dois últimos versículos, olha só, 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus filhos. Então, a eles choraram. Quando eles estavam na Babilônia, eles choraram. Foram anos, 70 anos de choro, de tristeza, de lamento. Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, perdoa-nos, ó Pai, as nossas iniquidades, porque por elas o Senhor nos trouxe para o cativeiro. Eles choraram, prantearam, ficaram angustiados. Mas, o que diz também Mateus 5, 4, no texto das bem-aventuranças, no Sermão do Monte: bem-aventurados, Jesus disse, os que choram, porque serão consolados, serão confortados. Deus conhece o coração. E uma pessoa que está realmente triste, tem que haver tristeza segundo Deus, porque a Bíblia fala que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e ninguém se arrepende disso. Então, quando uma pessoa ela se entristece segundo Deus, porque a tristeza segundo o mundo produz a morte, ela produz condenação. Ela é uma tristeza que não vai atingir o objetivo certo. Agora, quando a pessoa ela se entristece, há uma contrição de coração, essa tristeza ela produz arrependimento para a salvação. Então aqui era um momento de restauração, um momento de alegria, e nós, querendo ou não, também podemos estar nos apoiando nessa mensagem, no sentido de que é o mesmo Deus. Deus muda? Não. A pessoa que quando chora realmente de coração, não é qualquer choro não, é como eu disse aqui, um choro de arrependimento, um choro sincero, um choro de tristeza que produz arrependimento para a salvação. Deus vai ouvir, Deus vai perdoar, Deus vai restaurar, Deus vai salvar, Deus vai levar para a eternidade, Deus vai restaurar toda a vida da pessoa, porque Deus não restaura só uma parte não, Deus é restaurador de tudo. Ele faz a obra por completo. Só Deus sabe fazer isso, só Deus é perito em fazer isso. Isso não é para medicina, não é para psicólogo, não é para terapeuta, é para o Senhor, porque só Deus conhece o coração. É por isso que nós falamos, Deus é o médico do coração. Ele sabe trabalhar num coração contrito e arrependido. Um coração arrependido chama a atenção de Deus, para Deus restaurar, para Deus curar, para Deus perdoar, para Deus salvar, para Deus um dia tomar para si para sempre. É assim que Deus faz. Esse é o nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Salmo 125, verso 1. Tem até o livro, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim são aqueles que confiam no Senhor. E o Salmo 121, que diz? Elevo os meus olhos para os altos montes, o meu socorro de onde me virá? O
e o mar. Aleluia! Glória a Deus. São aqui esses salmos, né? Salmos que eram cantados. Salmos de peregrinação. Né? Que maravilha! As pessoas cantavam quando iam para Jerusalém. Porque o nosso Deus, Ele fez todas as coisas. Tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou meio desanimado. Isso acontece comigo, com você, qualquer pessoa, porque nós somos seres humanos. E aí eu começo a me lembrar da palavra, eu lendo a Bíblia, eu começo a ver o poder de Deus, que Deus criou todas as coisas, que Deus nos formou para o seu louvor, e aí eu começo a louvar a Deus, a dor vai embora, a tristeza some, porque na presença de Deus não tem tristeza que vai permanecer, não tem dor que vai permanecer, não tem morte que vai permanecer, não tem diabo que vai permanecer, Deus vai permanecer na vida daquele que crê. É assim, quando a pessoa está ali no Senhor, mas tem que ler a Bíblia, tem que crer, tem que entrar nessa dimensão universal e espiritual do mundo de Deus. E aí Deus faz coisas grandes. É uma coisa espiritual. É um relacionamento entre a pessoa e Deus. Meu Deus. E se eu estiver mentindo aqui agora, Deus pode me matar aqui agora. Se o que eu estou falando aqui é para encher linguiça ou para que vocês aplaudam, eu chamo Deus para testemunhar. Porque eu não sou perfeito, mas eu procuro ser perfeito no sentido de ser aperfeiçoado por Deus a cada dia, mesmo com as minhas falhas. Então, quando a pessoa tem esse entendimento de Deus, venha o que vier, Ele será e continuará sendo o Deus da nossa vida. Amém? Então, que você não deixe nenhuma tristeza, que você não deixe nada tomar conta do seu coração, da sua mente. Alimente-se diariamente do Senhor, para que o Senhor possa mudar aquilo que tem que ser mudado na sua vida, ou continuar mudando, restaurar o que tem que ser restaurado, porque aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com júbilo. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Faça assim com as mãos em forma de concha para receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu os abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos no final, meu Pai, de sábado, consolado, animado e encorajado. Para que nós, meu Pai, continuemos assim durante a semana. Que amanhã, meu Pai, passemos um domingo com essa consolação e encorajamento. Para que, quando entrarmos na semana prática seguinte, na segunda-feira, entremos, ó Pai, com essa mensagem no coração de restauração, com a consolação, com o ânimo, o encorajamento do Divino Espírito Santo. Assim, ora os abençoe. Em nome de Jesus, amém. E que as palmas do governo para terminarmos o mundo em comunhão.